Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Que bom estarmos juntos mais uma vez para o culto ao nosso Deus. Neste domingo, dia 21 de junho, nós estamos aqui iniciando o inverno, mas já aquecidos pela presença do Santo Espírito em nossas vidas. Ele que nos guia em toda a verdade e mais uma vez nesse culto nós conheceremos mais profundamente a Deus e poderemos também expressar a nossa alegria em sermos servos do Altíssimo. Vamos começar então orando. Ore comigo. Amado Deus, nesse momento nós apresentamos diante do Senhor este culto, suplicamos ao Senhor que as famílias reunidas em suas casas em torno da palavra de Deus possam, ó Deus, receber fortalecimento espiritual, direção, consolo da tua parte, ó Deus, porque só o Senhor pode nos preservar, pode nos proteger e nos guiar em meio a tantas lutas e cremos que o Senhor nos dará vitória em todas elas. Ó Pai, nós sabemos que essa situação toda está nas tuas mãos e nós confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor guiará o teu povo e também usará as nossas vidas para a tua glória. Nós te agradecemos, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar em culto agora lendo as Escrituras Sagradas. O nosso irmão Igor Soares, seminarista da nossa igreja, líder de juventude, nos trará então a leitura do texto bíblico. Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe muito a sua vida e a vida da sua família. Vamos ler a palavra de Deus juntos? Nossa leitura vai se concentrar na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 3 a 19. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 3 a 19. Nos diz assim a Escritura: Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Exaltado seja Deus por sua preciosa palavra. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar a Deus. Abra sua boca na sua casa, abra o seu coração, cante as verdades do Senhor, juntamente com o nosso ministro de música, o irmão Rogério. Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos continuar em atitude de adoração ao nosso Deus, agora por meio da música. Cante conosco, celebre ao Senhor.
Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Você pode adorar o Senhor e declarar que você depende dele todo o tempo. Vamos juntos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Glória a Deus. Nós carecemos do Senhor todos os dias, em cada momento. É Ele que supre as nossas necessidades. O nosso Deus é um Deus santo, é um Deus digno de glória e de honra. Vamos continuar celebrando ao nosso Deus, adorando o seu nome.
louve, exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre. Aleluia! Glória ao nome do nosso Deus. Só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nesse momento, nós continuaremos em atitude de culto, de louvor ao Senhor, e agora por meio das nossas ofertas, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Lembrando que os irmãos poderão contribuir também com a campanha de missões mundiais. Na sequência, nós teremos um vídeo da campanha de missões e logo em seguida nós poderemos cantar o hino Segurança, o 375 do cantor cristão. Era domingo e, como de costume, mais de 60 crentes estavam reunidos para adorar ao Senhor. Quando o pastor Arão estava terminando o culto, um grupo de fanáticos invadiu a igreja e começou a agredir a todos. Este grupo era formado por policiais e fanáticos hindus. Os policiais, que claramente estavam fora de controle, começaram a bater em cada membro ali presente. Agarraram o pastor, abusaram verbal e fisicamente dele. O acusaram de proselitismo, algo que é proibido na Índia. Eles causaram grande confusão e muitas feridas na congregação ali reunida. Um dos líderes da igreja, o irmão Santos, correu para ajudar o pastor, mas foi preso junto com ele. O irmão Santos foi preso por falsas acusações de proselitismo, mas logo foi solto no dia seguinte. Já o pastor Arão, permaneceu preso por um longo período de tempo. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu
Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por esse dia e por esta manhã. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem multiplicado os nossos recursos, o Senhor tem sido bondoso para conosco. Glórias ao Teu nome. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o Teu povo reunido neste momento. Abençoa a Tua igreja, continue falando aos nossos corações, agora por meio da palavra. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia! Nessa manhã de domingo, convido todos vocês a lermos e refletirmos em torno da palavra de Deus, que produz vida, que produz renovação, que edifica a igreja, que gera convertidos pelo poder do Evangelho que nela encontramos. Convido você à leitura de Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 20. Leremos nessa manhã, portanto, Filipenses capítulo 4, versos 10 a 20. Abra sua Bíblia e, se você tem a oportunidade de acessar a sua Bíblia em um outro meio, faça isso agora para que você acompanhe a leitura. Diz-nos assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto da palavra do Senhor, por meio do qual falarei sobre a verdadeira prosperidade. Num tempo em que tanto se fala de prosperidade, é importante definirmos o que é prosperidade. De modo simples, prosperidade é sinônimo de felicidade, de uma vida boa. Mas quando acrescentamos a essa definição o filtro da palavra de Deus, compreendemos que felicidade tem a ver com uma vida ajustada e aquilo que o Evangelho chama de vida abundante, não apenas ao suprimento das necessidades materiais, das necessidades físicas, que, claro, são importantes também, porque precisamos valorizar a vida que o Senhor aqui nesse mundo nos dá. Será que a prosperidade almejada pelo cristão deve ser só isso, a riqueza deste mundo? A qualquer preço deve buscar o enriquecimento e, se preciso, até agredindo a Deus, como muitos fazem, querendo com ele estabelecer uma relação de mercado, um cliente em busca de um serviço, dando até ordens a Deus, fazendo dele uma espécie de office boy da fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10, nos apresenta uma instrução valiosíssima e que é introdutória para o sermão desta manhã. Diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação
e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo diz a Timóteo: quem considera que prosperidade é tão somente acumular riquezas, pode encontrar-se com um desfecho terrível. O apóstolo Paulo diz aqui que quem apenas tem como alvo de vida ficar rico, acaba caindo em tentação, em cilada, em vontades insensatas que levam os homens à ruína e à perdição. E diz mais: amar dinheiro é encontrar-se com a raiz de todos os males, que pode inclusive levar o homem a desviar-se da fé. Por isso, no versículo 11 de 1 Timóteo 6, Paulo diz ao jovem pastor Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, do amor ao dinheiro, da necessidade incontida de lucro, da paixão pela riqueza. Tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Meus irmãos, aqui em nosso país, como em vários outros países do mundo, há uma teologia chamada de teologia da prosperidade. Tudo que os pastores fiéis à palavra de Deus têm dito sobre esse ensino nocivo ao povo de Deus e que traz péssimo testemunho diante dos descrentes ainda é pouco. Precisamos ainda, meus irmãos, os profetas do Senhor, elevar as vozes em oração, clamar a Deus para que nos ouçam acerca do engano, da mentira dessa teologia da prosperidade. Vocês têm notado que nesses tristes dias de enfrentamento à pandemia, daquilo que é chamado de novo coronavírus, grupos religiosos que professam essa fé entraram em crise porque deixaram de ter as suas reuniões, que são verdadeiros espetáculos da falsa fé, para arrecadarem fundos. Eu não estou dizendo que o crente em Jesus não deva cooperar financeiramente com o reino de Deus. Se somos bons mordomos de Cristo, até os nossos bens estão à disposição dele. Mas eu estou dizendo que essa não é a grande motivação para sermos crentes. Igrejas que têm trabalhado firmemente para que, mesmo expondo as pessoas, retomem as suas reuniões, porque tem esse como alvo primordial do seu dia a dia. Aqui no Brasil, meus irmãos, são muitos os grupos que têm proclamado essa teologia maligna. Aqui no Brasil, chegou por meio do movimento neopentecostal, que tem sua origem nos Estados Unidos da América. Assim como recebemos de lá missionários que pregaram o evangelho genuíno, recebemos gente influenciada pelos falsos profetas da prosperidade. Na década de 40, acredita-se que com um pastor chamado Esek William Kenyon, essa teologia da prosperidade começou a ser proclamada nos Estados Unidos, onde há um grande público evangélico. O discípulo mais conhecido desse que teria sido o precursor da teologia da prosperidade é o conhecido Kenneth Hagin, que aqui no Brasil também influenciou muita gente. A teologia da prosperidade e o movimento neopentecostal beberam de movimentos como o quimbismo, o novo pensamento, a ciência da mente e o movimento da nova era. Praticam a confissão positiva, que coloca o homem no centro de todas as coisas, como faz a nova era, o movimento conhecido como nova era, a ponto dos crentes acreditarem que devem decretar a Deus o que Deus deve fazer, determinar que aconteça o que eles querem que aconteçam, exigir. Eu já ouvi até um desses famosos pregadores da prosperidade dizer na televisão que o crente tem que colocar Deus no canto da parede. Eu não preciso ficar aqui citando os nomes, basta que você atente um pouco para muitos que estão na TV e você verá quem são aqueles que têm difundido essa teologia em meio aos seus programas neopentecostais. Isso é o que temos nesse mundo caído, na falsa religião. Mas o que temos na palavra de Deus é um ensino sobre a verdadeira prosperidade.
Verdadeira prosperidade na Bíblia não significa necessariamente ter o que eu quero, até porque o coração humano é mau. Veja Jeremias, capítulo 17, verso 9. Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Versículo 10, Jeremias 17, 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você vai confiar no coração humano, nos instintos que você tem, naquilo que todos dizem que você precisa conquistar, ou você confiará em Deus que te ama, que conhece o seu coração e que sabe dar a cada um aquilo que de fato é bom? A verdadeira prosperidade é alcançar aquilo que Deus deseja me conceder. Paulo fala sobre isso. Em meio às dificuldades, aqui nessa carta aos Filipenses, ele escreve no versículo 10 sobre a sua grande alegria, porque os irmãos da igreja de Filipos renovaram o cuidado diante dele. E ele chega a dizer: eu sei que vocês sempre se importaram comigo, mas nem sempre tiveram a oportunidade de demonstrar isso. E não digo por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo chega a dizer que aprendeu a viver contente em meio às dificuldades, porque de fato não é natural nos alegrarmos nas dificuldades. Mas agora, em Cristo Jesus, Paulo diz: eu sou um homem próspero, eu tenho tudo, nada me falta. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus nada tem. Paulo, então, meus irmãos, reconhece o cuidado de Deus quando diz no versículo 15: ó Filipenses, quando parti para a Macedônia, vocês cuidaram de mim. E continua, meus irmãos, no versículo 17, dizendo: vocês mandaram não só uma vez, mas duas, o suficiente para as minhas necessidades. E ele diz no verso 17: não que eu procure o donativo, mas o que interessa, aquilo que é importante, é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu recebi, irmãos, tudo, diz Paulo, e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito, que foi enviado da parte de vocês, trouxe-me o necessário para o meu sustento. A verdadeira prosperidade, meus irmãos, é receber aquilo que necessitamos das mãos de Deus. E Deus supre as necessidades dos seus servos. Nesses dias difíceis, eu quero lembrar a você que Deus, segundo a sua riqueza, como diz o versículo 19, suprirá em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Isso é prosperidade, é ter uma vida abundante na presença de Deus, não ter tudo que eu quero, mas saber que Deus sabe das minhas necessidades e Ele supre cada uma delas, como o apóstolo Paulo diz aqui. Você não verá a nossa amada igreja falando em retorno às reuniões presenciais por interesse em arrecadação financeira. Você não viu e não verá nenhum dos seus pastores e ministros tocando nessa questão como se fosse uma prioridade da vida cristã. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos muito bem. Nossas necessidades estão supridas para que possamos pregar a palavra, conduzir a igreja, cumprir a nossa missão. Não se preocupe, meu irmão. Creia na fidelidade de Deus. Eu quero compartilhar com você a carta que um grande missionário chamado Hudson Taylor, missionário entre os chineses, recebeu quando experimentava tristezas no campo missionário. Hudson Taylor é conhecido pelo excelente trabalho pioneiro que realizou com sua esposa na China. Naquela época, era muito mais difícil proclamar o evangelho na China do que é hoje, em meio ao regime totalitário do Partido Comunista Chinês. É muito difícil ser crente na China hoje e devemos orar para que Deus abra portas à pregação do evangelho em meio àquela terrível ditadura. Mas no passado já foi muito pior. Em meio às tradições chinesas, era muito difícil pregar o evangelho na China. Hudson Taylor, pregando a palavra, encontrou grandes dificuldades. Mas um dia recebeu uma carta de um amigo que
que ele disse o seguinte: Hudson, não temos poder quando confiamos na própria fidelidade, mas sim quando olhamos fixamente para aquele que é fiel. A partir de então, é dito que Hudson Taylor teve a sua vida transformada, lançando-se aos cuidados do Senhor. Não temos poder quando confiamos na própria fidelidade, mas sim quando olhamos fixamente para aquele que é fiel. Meus irmãos, eu quero nessa manhã reafirmar que a verdadeira prosperidade é conhecer a Cristo. No verso 11 de Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz: eu aprendi, porque tenho Cristo, a viver contente em toda e qualquer situação. Olhe para o verso 19, eu já citei e quero reafirmar. Paulo diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não esqueça que a teologia da prosperidade que eu apresentei no início retira Cristo do centro da vida cristã e coloca o homem. É uma teologia humanista. Ela sequer considera o céu como o grande destino do crente, como o grande tesouro. Deseja que esse mundo seja o céu. Prega uma paixão por essa vida e as coisas dessa vida. Reuniões em que as pessoas são convocadas a entregarem elevadas somas de dinheiro para que recebam carro, emprego, casa, fazenda, sítio. Essa teologia não considera que a grande prosperidade da vida cristã é ter Cristo, é conhecer a Cristo. O irmão Warren Wiersbe nos falou sobre a fidelidade de Deus relatada na vida de Hudson Taylor. Está no comentário dele. Mas agora eu quero compartilhar com você aquilo que diz o irmão Paul Tripp no seu livro Como as Pessoas Mudam. Ele diz assim: Deus me remodela a sua própria imagem. Em meio a toda a confusão da vida, Ele transforma o meu coração de tal maneira que eu posso pensar, desejar, falar e agir de maneira consistente com quem Ele é e o que Ele está fazendo na terra. Mudanças pessoais positivas acontecem quando meus sonhos de mudança se alinham com os propósitos de mudança de Deus. Ao deixar para trás os objetivos do conforto pessoal e da autorrealização, eu procuro por Cristo. Eu quero ser mais semelhante a Ele a cada dia. Ao fazê-lo, me torno mais preparado para o meu destino final, a eternidade com Ele. Nós encontramos aqui, meus irmãos, um lembrete, a partir do que ensina a palavra de Deus, que o nosso alvo de fé é conhecer a Cristo e imitá-lo. E ao final, termos vida eterna com Cristo. Você quer ser próspero? Tenha Cristo. Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades materiais, familiares, espirituais. Todas. No presente e para o futuro. A verdadeira prosperidade, segundo o texto bíblico, é ter salvação em Cristo. Há um versículo muito utilizado pelos teólogos da prosperidade que tem sido mal interpretado. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então há quem diga: eu posso determinar que todo o dinheiro de um banco será meu. Eu posso determinar que a minha empresa terá muitos clientes. Não, meus irmãos, não é isso que a palavra de Deus nos diz. O versículo colocado no contexto diz o seguinte, verso 12. Ser está humilhado, como também ser honrado. Paulo diz: eu sei me alegrar nos momentos em que sou reconhecido, mas também nos momentos em que os homens não me reconhecem, porque eu tenho certeza de que sou um salvo por Cristo. Nada retirará a minha condição. Os aplausos ou a falta dos aplausos deste mundo não muda a minha condição de salvo por Cristo Jesus. Paulo diz: de tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Eu tenho Cristo, posso enfrentá-las todas, tanto de fartura como de fome. Que absurdo, hein, irmãos? Para o neopentecostalismo, para a teologia da prosperidade, dizer que o apóstolo Paulo falou que poderia passar fome se preciso.
assim de abundância como de escassez. Poderia até enfrentar a escassez, porque ele podia todas as coisas naquele que ele fortalece. Quem nos fortalece é aquele que, pelo seu sangue derramado no Calvário, nos livrou da condenação eterna, nos deu vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o mundo, sobre a carne. É disso que Paulo diz: eu tenho quem me fortaleça, por isso eu posso enfrentar tudo isso. Eu tenho certeza de que sou um salvo por Cristo e estou nas mãos dele, então tudo que vier não pode retirar a minha condição. Quem eu sou? Eu sou, antes de tudo, um salvo por Cristo. Eu não sou um crente deprimido, eu não sou um crente faminto. Antes de tudo, eu sou um salvo por Cristo Jesus. Essa é a verdadeira prosperidade, é saber que a maior riqueza, o maior tesouro que alguém pode alcançar, em Cristo você já alcançou. Vida eterna, certeza de salvação. Eu quero convidá-lo a ler João 15, verso 5. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, abra a sua Bíblia também. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, diz-nos assim, palavras de Jesus: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como eu vou vencer o pecado que habita em mim? Como eu vou vencer esse mundo mau? Como eu vou vencer as minhas perdas, luto, dores, tristezas? Como eu vou vencer o tentador, o inimigo? Como eu vou vencer a incerteza quanto ao futuro? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que é a videira, de quem eu sou um ramo. Sem ele, eu e você nada podemos fazer. Aqui está a maior bênção da vida cristã, que não perece, que não é roubada, que não se acaba com a morte. É tempo dos crentes bíblicos voltarem a dizer que a grande bênção da vida cristã é a bênção da salvação eterna em Cristo Jesus. Considere a vida de um crente que morreu ainda jovem. Você pode olhar para a história do cristianismo e você encontrará muitos exemplos de gente fiel a Deus que morreu ainda jovem. David Brain é um exemplo. Eles não tiveram tempo de constituir riquezas nesse mundo, mas morreram ricos, porque tiveram certeza de que viveriam eternamente na Nova Jerusalém. A verdadeira prosperidade, segundo o texto bíblico, é experimentar a vontade de Cristo. Quero voltar ao verso 12 de Filipenses 4. Também já tenho experiência em todas essas coisas. Às vezes foi da vontade de Deus Paulo ser honrado, às vezes humilhado, às vezes ter fartura, às vezes fome, às vezes abundância, às vezes escassez. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Quem confia em Cristo alegra-se na vontade dele e não lhe faz imposições. Submete-se. Como é que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo a orar? Mateus 6, verso 10. Venha o teu reino, Pai, Pai nosso. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que os teólogos da prosperidade dizem que Jesus era muito limitado em sua visão porque ele apenas pediu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje? Tendo o pão nosso de cada dia, como nos sentimos felizes e prósperos. Engraçado, irmãos, que quem não se satisfaz com a vontade de Deus acaba se enveredando por caminhos contraditórios. Um desses famosos, talvez o mais famoso deles aqui no Brasil, pregadores da teologia da prosperidade, vive realizando reuniões de cura e prometendo cura para todos. Mas ele mesmo tem, como eu tenho, um defeito na visão, ele usa óculos, ele é calvo e ele tem deficiência nas suas mãos. Não é interessante isso? Ah, meus irmãos, Deus é poderoso para curar. Mas às vezes é da vontade dele curar, às vezes não é da vontade dele não curar. E em tudo ele tem propósitos santos. Não é verdade dizer que todo mundo que vá a uma dessas reuniões, entregue lá algum dinheiro, será curado, porque Deus é soberano. Deus não é servo, é Senhor. Deus não é escravo de ninguém. Deus não obedece a ordens de homens, muito menos de homens que não se alegram na vontade dele. Aliás, esse mesmo pregador
que mencionei agora há pouco, ele mesmo zombou do coronavírus e ele foi infectado. E tentou esconder isso, mas a mídia divulgou. E ele pôde mais uma vez perceber que quem não prega a vontade de Deus sempre acaba se encontrando em contradição. O apóstolo Paulo reconheceu que verdadeira prosperidade é experimentar a vontade de Cristo. 1 Coríntios 4, verso 9. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. 1 Coríntios 4, 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguimos, dos suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo fala de sofrimento, fome, sede, nudez, perseguição, injúria, calúnia, tudo isso. Mas ele diz, estou na vontade de Cristo. O último texto que quero citar nessa manhã, 2 aos Coríntios 12, a partir do verso 7, nos diz assim: E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que homem próspero, irmãos! Quando estou fraco e nós enfrentamos fraquezas nesse mundo, somos seres humanos limitados, não somos Deus. Quando estamos fracos, então vemos o poder de Deus que supre as nossas necessidades. Nós conhecemos a Cristo. Nós somos salvos por Cristo. Nós amamos a vontade de Cristo. Portanto, Cristo é a razão plena do nosso viver. Então, somos verdadeiramente prósperos. Devemos louvá-lo em todo o tempo. Paulo, então, naquele capítulo 4, aos Filipenses, no verso 20, diz: então, ora ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor sabe das suas necessidades. Ele deseja que você tenha uma vida abundante. Essa vida abundante é, antes de tudo, conhecer a Cristo. Ter certeza de salvação em Cristo e viver na vontade de Cristo. Que Deus, pois, te faça prosperar mais e mais a cada dia. E que em meio à sua prosperidade nesse mundo, que pode vir a envolver conquistas nesse mundo, louve a Deus. A Ele seja toda a glória e todo o louvor. Vamos orar? Ó Deus, nós nos reunimos nessa manhã em culto para render-te graças e glorificarmos o teu santo nome. Ó Deus, nós te damos graças por tudo que somos e temos. Sabemos que nada acontece sem a permissão do Senhor. O que temos é aquilo que o Senhor tem entendido ser o melhor para nós. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos uma vida próspera, antes de tudo com a certeza de que essa vida está em Cristo Jesus. Ó Deus, supra as necessidades dos teus servos. Permita que os teus filhos, em meio às alegrias e conquistas, louvem o teu nome. Em meio às tristezas e dificuldades, louvem o teu nome, sempre esperando no Senhor. Nós te adoramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.